Do capítulo 21 da nossa confissão de fé, a terceira e última parte da liberdade cristã e a consciência. Vamos ler o primeiro artigo que diz: a liberdade que Cristo comprou para os crentes sob o Evangelho consiste em sua liberdade da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus e do rigor e maldição da lei. Também consiste na libertação do presente mundo mau, da escravidão de Satanás, do domínio do pecado, do mal das aflições, do temor e aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna. Consiste também em seu livre acesso a Deus e em prestar-lhe obediência não por medo servil, mas por amor filial e mente voluntária. Tudo isso era comum também aos crentes sob a lei, no que diz respeito à sua substância, mas sob o Novo Testamento, a liberdade dos cristãos é ainda mais ampliada em sua liberdade do jugo de uma lei cerimonial, a qual a igreja judaica foi submetida, e meu tio também, e na maior ousadia de acesso ao trono da graça e nas comunicações mais plenas do livre Espírito de Deus do que os crentes sob a lei ordinariamente participaram. Então nós vimos aqui no primeiro parte que a liberdade cristã que estamos tratando é a liberdade cristã. Não é a liberdade política, isso não nos interessa. Não é a liberdade de o cidadão ser livre para fazer coisas na sua casa, isso não tem lugar aqui, é fora do escopo. Isso aqui está falando sobre liberdade cristã. Estamos livres. Eu tenho um tio que aos 43 anos se submeteu à circuncisão. Durante a semana ele tirava o papel higiênico na linha picotada, mas aos sábados ele rasgava entre as linhas picotadas, porque no sábado não se pode trabalhar. Salvação em Jesus Cristo te liberta dessas paranoias, te liberta do judaísmo, te liberta da lei cerimonial. Hoje ele está no inferno porque nunca veio a conhecer Jesus Cristo. Todo esse cuidado, para quê? Eternidade no inferno. A liberdade cristã em Jesus Cristo é justamente liberdade do pecado, de Satanás, da ira de Deus. É a liberdade de servir a Jesus Cristo como meu Senhor e não mais inventar regras ou seguir regras inventadas. 2. Deus é o único Senhor da consciência e a deixou livre de doutrinas e mandamentos humanos que em qualquer coisa são contrárias à sua palavra ou não contidas nela, de modo que crer em tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos por motivo de consciência e requerer que de alguém uma fé implícita, uma obediência absoluta e cega, equivale a destruir a liberdade de consciência e a razão também. Esse artigo, Deus é soberano. Como soberano, só Ele tem o direito de obrigar a nossa consciência. Só a palavra dele tem o direito de nortear a nossa vida e conduta. Não é por acaso que os batistas dizem a palavra de Deus é a única regra de fé e ordem. Porque a autoridade não é minha, não é do pastor, não é da igreja, a autoridade é da palavra de Deus. Eu posso ser muito persuasivo, eu posso impor muitas obrigações, mas além de não ser bíblico, eu estou tentando ser Deus na sua vida. Ele é o Senhor, não eu. Ele é o Senhor, não a igreja. É Ele que tem essa autoridade e não Satanás, não os amigos. Nós temos apenas um Senhor, o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo tem apenas uma palavra,
que é a palavra de Deus. Fora isso, posso sugerir. Fora isso, posso opinar. Mas fora isso, não posso obrigar. Se não está na Bíblia, não é de Deus. Você já pensou, meu tio, se limitar ao que a palavra de Deus diz, arrepende-se e crê no Evangelho? Totalmente diferente. Legado inteiro aos seus filhos seria diferente. Casa transformada. É isso que a Bíblia argumenta. E digo mais. Você não pode seguir a sua própria consciência. A sua consciência é pecaminosa, é deturpada, é insensível às coisas que Deus fala que deveria ser sensível, é limitada. Então, seguir o que traz paz para o seu coração não é sinônimo de seguir a palavra de Deus. Pode ser que evangelizar alguém, levar mensagem de Jesus Cristo, discipular, deixa você internamente conturbada. Talvez você não tenha essa personalidade de chegar e comunicar o Evangelho, mas Deus manda. E mesmo com toda a sua timidez, precisa obedecer a palavra de Deus. Por isso, o segundo ponto é: Deus é o único Senhor da consciência e a deixou livre de doutrinas e mandamentos humanos, que em qualquer coisa são contrários, óbvio, nós concordamos nisso, mas especialmente não contidos nela. Artigo 3. Aqueles que, sob o pretexto de liberdade cristã, praticam qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência pecaminosa, com isso deturpar o propósito principal da graça do Evangelho para a sua própria destruição. Assim como também destroem totalmente a finalidade da liberdade cristã, a qual consiste em que, sendo libertados das mãos dos nossos inimigos, possamos servir ao Senhor sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias das nossas vidas. Olha, a liberdade cristã é abusada quando se torna desculpa para pecado e concupiscência pecaminosa. A liberdade cristã é abusada quando se torna desculpa para pecado ou concupiscência pecaminosa. Se você tiver as suas Bíblias, convido a pegar nela e abrir em Romanos 14. Romanos 14 e 1 Coríntios 8 são as dois textos que tratam melhor e maior sobre a liberdade cristã. O ensino de Paulo sobre a liberdade cristã começa dessa forma, versículo 1 até o versículo 3. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes, ele é vegetariano. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Nessa passagem, Paulo está dando os mesmos princípios que ele dá para a igreja em Corinto. Você lembra que em Corinto, as pessoas fizeram oferendas de carne aos deuses pagãos. Depois da cerimônia religiosa, essa carne foi vendida por desconto no mercado municipal. E tinha alguns irmãos da igreja que aproveitaram o desconto e comiam carne usada em ritual a deuses pagãos. E algumas pessoas tinham fortes escrúpulos contra isso.
não pode, isso me escandaliza, não se deve fazer isso. Mas Paulo lida com aquela situação em 1 Coríntios 8, da mesma maneira que ele lida com a questão aqui em Romanos 14, carne e vegetarianos. E ele lida da seguinte forma: ele estabelece alguma coisa chamada adiáfora. Adiáfora significa alguma coisa indiferente. É aquela coisa que Deus não mandou e também Deus não proibiu. Vocês lembram, dia 7 de janeiro, quando começamos? Nós lançamos a pergunta: mulher pode colocar silicone? Ela tem liberdade cristã para fazer isso? Deus não manda, Deus não proíbe, é adiáfora. É indiferente. Se ela quiser colocar, tudo bem. Se ela coloca por motivos errados, é entre ela e Deus. Nós não somos Deus para ver a pensamento, imaginação, intento do coração dela. É adiáfora. Agora, a diáfora começou com Martinho Lutero. Porque tudo na Igreja Católica tem esse peso moral. Certo, errado, inferno, céu. Martinho Lutero desenvolveu a questão de adiáfora, porque é algo que Deus não manda e Deus não proíbe. Agora, falando do cristianismo americano, nos últimos 70 anos, nós perdemos completamente isso. A Bíblia, nova versão internacional, não é Bíblia. É um livro errado. Só existe uma Bíblia, o ACF americano, King James Version. Mas com a volta da reforma, com a volta da sola escritura, somente a Bíblia, nós estamos resgatando esse conceito de adiáfora. Entrar no meu carro e escutar música sertaneja vindo do meu carro, irmãos, é adiáfora, é indiferente. É indiferente. Silicone, véu na cabeça. Temos argumentos dos dois lados, mas é indiferente. Deus não manda e Deus também não proíbe. Adiáfora significa coisas que são indiferentes. Deus não proibiu, Deus não mandou. Essas coisas Deus deixou ao juízo de cada indivíduo. E Paulo inclui em 1 Coríntios capítulo 8, carne sacrificado aos ídolos como sendo alguma coisa pertencente à categoria adiáfora. Mas também isso levanta a questão de separação do pecado. A separação do pecado. Vocês lembram aquele versículo que fala: separai-vos de tudo que tem aparência do mal? Como eu aplico isso para a minha vida? Como eu aplico isso para a minha vida? Será que eu não devo assistir filmes da Disney porque tem algumas figuras e personagens homossexuais nesses filmes? Será que eu não devo usar nem uma camisa que tem no Mickey Mouse porque ele é Disney e ele é ruim? Como que nós lidamos com essa separação? Separação tem dois tipos. Separação primária é separação daquilo que é explicitamente pecaminosa. Isso é separação primária. Separação secundária é quando nós nos separamos de pessoas ou instituições envolvidos em atividades pecaminosas. Nos Estados Unidos, aborto é legalizado. Os impostos que nós pagamos em dólar vão ao governo e o governo, eles dão esse dinheiro a clínicas de aborto. Como é que eu pratico separação do pecado? Quando o meu governo está bancando crimes contra seres humanos. A resposta que alguns têm sugerido é que nós paramos de pagar imposto. Não paga imposto, você não ajuda o governo, o seu dinheiro não vai
a essas clínicas de aborto. Mas nós pagamos impostos não porque o governo estabelece, porque Deus diz em Romanos 12, paga... Oi? 13? 15. Esquece. Deus diz em Romanos, nos últimos capítulos de Romanos, que nós devemos pagar impostos. Se o governo quiser usar esse dinheiro para bancar algo contra a vida, problema do governo. Eles vão responder perante um Deus justo que defende a vida. Mas nós não podemos falar, olha, eu vou deixar de fazer o que Deus manda só porque alguém pode usar isso para o mal. Então, claro, nós não acreditamos no aborto. Mas se nós aplicamos a separação secundária, evitar toda pessoa ou instituição que comete pecado, então logo precisamos sair dessa planeta. Temos que sair da terceira igreja batista, porque todos nós aqui somos pecadores, todos nós cometemos pecados, e para ser consistente em separar-se do pecado de qualquer pessoa ou qualquer instituição, tem que sair até da própria igreja. Não dá. Não dá. Mas em Romanos 14, Paulo ele estabelece essa questão de adiáfora e também ele explica sobre a separação. Mas mais adiante, em versículo 1, ele fala, olha, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Paulo fala, eu sei que tem diferença de opinião na comunidade cristã, em respeito a algumas preferências, eu sei. Como devemos lidar com isso? Acolher o irmão mais fraco. Domingo passado, nós estabelecemos que o irmão mais fraco é o irmão que não tem chegado à maturidade da fé em Jesus Cristo, que não entende necessariamente a inteira dádiva do Evangelho. Ele tem um entendimento simplista das coisas de Deus. Ele é imaduro, infantil na fé. E quando ele vê alguma coisa que ele discorda, o irmão mais fraco tende a tornar isso motivo de contenda. Irmão mais fraco é o meu tio, legalista para chuchu, inteiramente não convertido, que brigava com tudo e todos por causa das suas preferências. E Paulo fala, não afastamos essas pessoas, devemos acolher eles. Se nós somos sinceros ao discipulado, então não podemos discipular à distância. Eles precisam entender melhor as Escrituras, precisam entender melhor o Evangelho. Acolhe eles, mas não convida eles para debater coisas que são duvidosas, discutir opiniões. Mas eles também não são permitidos a aplicar pressão e causar conflito sobre coisas indiferentes. O que ele está falando que é indiferente aqui? Em versículo 2, crê que de tudo pode comer, mas o débil, o irmão mais fraco, é vegetariano. É errado a igreja tolerar um movimento que requer que todos os membros sejam vegetarianos. É errado uma igreja tolerar isso. Se alguém quiser fazer uma regra para todos que comer carne é ruim e comer legumes é bom, a igreja tem o dever de resistir tal irmão mais fraco. Se essa política for deixado falando, olha, ele é o mais fraco, mas precisamos tolerar, o que acontece é que a igreja se torna submisso à tirania do irmão mais fraco. Imagina eu ser o irmão mais fraco e falar, não, me escandaliza a bateria, terceira tira a bateria. Eu falo, não, os homens amaram mais as trevas, coloca as janelas de volta.
e vocês colocam a janela lá de volta. Isso não tem fim. Não tem fim. Autojustiça e legalismo não tem fim, senão no inferno. É tudo bem ser vegetariano, David? Lógico. É tudo bem, porque Deus não fala que nós devemos comer carne, mas Ele também não proíbe. É adiráfora. E coisas adiráforas não devem ser assuntos grandes na igreja. Versículos 2 a 4. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o sustentar. Quando cristãos não conseguem concordar em alguma coisa, ambos precisam entender que eles dois pertencem ao Senhor Jesus. Se um faz, ele faz ao Senhor Jesus. Se o outro não faz, ele não faz ao Senhor Jesus. O que é proibido aqui em Romanos 14, 2 a 4, é que eles ficam se julgando uns aos outros. Porque nós já temos um juiz. Nós todos vamos comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo para prestar contas sobre nós mesmos. O que não convém a igreja ficar julgando uns aos outros. Por isso, se alguém decidir que beber álcool é tudo bem, e o irmão dele encontra ele, vamos supor que eu falo, não, é tudo bem beber álcool. E depois vocês andando no Parque do Povo, você vê alguma coisa branca na sarjeta e o irmão David totalmente inebriado, rachado o coco de bêbado. Como lidar com isso? A Bíblia não fala sobre o álcool. A Bíblia fala sobre a embriaguez. Embriaguez a Bíblia fala. Mas álcool, Deus não proíbe e nem manda. Isso é assunto diferente. Deus tem falado claramente sobre a embriaguez. Continuamos, Paulo continua. Versículo 5. Faz diferença entre dia e dia. Sábado é o dia do Senhor, domingo é o dia do Senhor. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Pedra de tropeço, escândalo, mais frequentemente vem dos irmãos mais fracos, querendo legislar a sua posição para os outros. Em 1 Coríntios 8, capítulo 8, versículo 12 e 13. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha
a escandalizá-los. Então, a linha é fina, requer sabedoria, juízo do Senhor, saber o que é certo e o que é errado nessas situações delicadas. Em Romanos 14, versículo 14, Paulo continua: eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Paulo está dizendo, se alguém acredita erroneamente que tal coisa é pecado, sendo que Deus não julgou e não proibiu tal coisa, mas ele acredita no seu íntimo que seja errado. E todos nós temos essas coisas dentro de nós. Ninguém aqui é perfeito. Então Paulo está falando, se tal irmão que julga errado fizer, é pecado. É pecado. Paulo continua, versículo 15. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperando o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Paulo está dizendo que nós devemos sacrificar a nossa liberdade para o irmão mais fraco? Não. Não. Se isso fosse o caso, que Paulo estivesse falando isso, então Paulo estaria dizendo que é o irmão mais fraco que determina a nossa ética. O que determina a nossa ética na vida é a palavra de Deus, não o irmão mais fraco. Artigo 2, capítulo 21. O que Paulo está dizendo, se nós podemos comer e beber na fé, nós devemos fazer perante o Senhor. Mas não é motivo para você mostrar-se, ostentar perante os seus vizinhos. Se uma pessoa, por exemplo, bebe vinho, mas ele sabe que David era alcoólico antes de ser convertido, então é da liberdade cristã não cutucar o David com a liberdade de beber vinho. David pode se escandalizar. David pode levar sua liberdade e ir para um outro extremo, à volta do alcoolismo, da embriaguez que Deus condena. O que deve ser feito então? Bebe na sua casa, como o Senhor não vai se escandalizar, mas o seu irmão não precisa estar frequente também. Aí todo mundo fala, mas olha, se você fizer isso em particular, ou com pessoas que concordam com você, você não é hipócrita. Não. Hipocrisia é falar, eu não bebo, eu sou contra a bebida, e depois em casa eu me acabo bebendo como água, gritando truco com a minha família. Isso é hipocrisia. Ser sensível aos irmãos mais fracos não é ser hipócrita. Paulo continua. A fé, versículo 22. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé.
É tudo o que não provém da fé, é pecado. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Essa galera, os irmãos mais fracos pertencem a Cristo. E faz bem nós lembrarmos disso. Nós também pertencemos a Cristo. E nós devemos acolher eles como Cristo nos acolheu. Devemos acolher eles como Cristo nos acolhe. É importantíssimo lembrar que estamos falando sobre liberdade cristã. A liberdade cristã é a liberdade dada para nós em Jesus Cristo, que nos acolhe. Nós devemos praticar amor, que cobre uma multidão de pecados. Nós devemos ser pacientes com nossos irmãos e irmãs quando reconhecemos que eles estão vivendo em pecado. Paciência com eles. Eles são crianças, infantis na fé. Nós devemos ser pacientes uns com os outros e saber a diferença entre algo que Deus manda e algo que Deus deixa indiferente. Devemos saber isso. Os fariseus, eles não tinham nenhuma distinção entre o que era importante e o que era indiferente. Você lembra em Mateus, nem vou chutar, eu acho que é capítulo 6, mas Cristo está falando aos fariseus sobre o pecado deles acerca de juramentos. E no nosso livro nós vamos chegar a essa questão de juramentos. Olha o que o fariseu estava fazendo. Se você jura sobre o altar do templo, você é obrigado a fazer o que você jura. Mas, se você jura acerca do sacrifício que está em cima do altar, você não é obrigado. E Cristo condena isso. Ele fala, nossa, vocês estão assim separando cabelos aqui. Não pode isso. Ele falou, olha, se você deu juramentos, se você falou sim, Deus vai falar, olha, o seu sim é sim, o seu não é não. Tem que ser pessoas de palavra. Mas nós precisamos entender que nós precisamos separar entre coisas sérias e coisas indiferentes. O fruto do Espírito envolve paciência, amor, longanimidade, bondade, alegria e paz. É assim que nós devemos viver, não brigando por cada coisa pequenina da fé cristã, da doutrina e do comportamento. Considerações finais, antes que vamos às perguntas. Artigo 3 diz, aqueles que sob o pretexto da liberdade cristã praticam qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência pecaminosa, com isso deturpar o propósito principal da graça do Evangelho para a sua própria destruição. Libertinagem, pecado, concupiscência pecaminosa, tudo vem da mesma raiz. De colocar o que você pessoalmente acha no mesmo nível que a palavra de Deus. Estando estritamente bíblicos, nós evitamos muitas dessas coisas ridículas, tanto dos fariseus e os legalistas, como também dos libertinos pecadores. Aqueles que, sob o pretexto da liberdade cristã, praticam qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência pecaminosa, com isso deturpar o propósito principal da graça do Evangelho para a sua própria destruição. Qual é o propósito principal da graça do Evangelho? A qual consiste em que, sendo libertados das mãos de todos os nossos inimigos, possamos servir ao Senhor sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias das nossas vidas. O ponto é a nossa santificação.
O que Deus proíbe é para nossa santificação. O que Deus permite é também para nossa santificação. O ponto final é de servir ao nosso Senhor sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias das nossas vidas. 3 semanas atrás, nós fizemos 5 perguntas. 5 perguntas. E no final das suas respostas, eu disse, daqui 3 semanas, vamos fazer as mesmas perguntas de novo. Talvez a sua resposta vai ser diferente. Talvez a sua resposta vai ser igual ao 3 semanas atrás, mas por motivos diferentes. Então agora é a oportunidade de vocês se ajuntar, quem estiver mais próximo, grupos de 3 ou 4 ou 2, ou sozinho, se quiser, e vamos passar pelas mesmas perguntas. Pergunta número 1. 1 Coríntios 11, 4 e 5 diz: todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça, que nem eu, cabeça descoberta. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. A pergunta é, baseado nesses versículos, a igreja deve ou não deve legislar que as mulheres usam véu? 2 minutos para falar com seu grupinho sobre a sua resposta. Número 2. Uma jovem da sua igreja vem falar com você, a minha amiga vai colocar silicone no peito. Mulher cristã pode fazer isso? 2 minutos. Número 3. Aos jovens da igreja, desta igreja, não desta, mas de uma igreja, são proibidos de ir em festa junina, festa de Halloween e etc. A igreja tem esse direito de proibir essas coisas? 2 minutos.
Número 4. Você vai pegar o voo de 5 horas da manhã, Prudente, São Paulo. Você pede carona, Davi se oferece. Às 4:30 da manhã, o golzinho do inferno do David chega, berrando música sertaneja da boiadeira nível 15. Esse homem, David, pode ser considerado cristão ou não? Número 5 e último. Isaías 58, versículo 13 diz, a palavra do Senhor diz: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei como a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o diz. A pergunta é, eu posso assistir TV no domingo? Deus fala, não pode cuidar dos seus próprios interesses. Eu posso assistir TV? 2 minutos. A resposta de capítulo de número 5 sobre o sábado, o dia do Senhor, nós vamos ver com o Tiago semana que vem, na Escola Bíblica Dominical, tratando sobre capítulo 22, sobre o culto religioso e o dia do Senhor. Eu vou deixar essa broinha para ele. Mas nós temos tempo para apenas 3 perguntas. Se alguém tem 1, 2 ou 3 perguntas sobre esse capítulo que nós falamos, apenas 3 perguntas e depois vou cortar. Alguém tem dúvida ou pergunta? Pastor Ciro. Eu tenho uma pergunta, na verdade é um esclarecimento aí que você pode dar. Quando a gente começa num ponto para seguir uma linha, se eu bem pouquinho sair daquela linha e continuar, lá na frente vai dar uma diferença muito grande. Aí é que eu entro. A questão da bebida dá-se entender que lá na frente é que é o problema. Mas aqui eu posso ser um pouquinho, então não tem nenhum problema. Essa é a minha dificuldade. Se um pouquinho aqui pode me dar uma diferença muito grande lá na frente, não seria sábio falar que não pode esse pouquinho que vai dar a diferença?
Sim. Está ligado? Sim. Quando a gente fala de bebida e Bíblia, nós temos várias perspectivas. Nós temos aquelas pessoas que é inteiramente proibido. Eles se apoiam em cima de versículos, especialmente em Provérbios, onde a mãe de Salomão fala a ele: não pertence ao reis bebida forte. Também eles se apoiam em cima de Provérbios que diz: olha, não se engana pela bebida quando ela se mistura no copo, não se entrega a ela, porque o fim dela é picada de serpente. Esses são os versículos. No Novo Testamento, temos alguns versículos tratando sobre a bebida. Especificamente, Paulo, ele fala: bebe um pouco de vinho, falando a Timóteo, porque você tem alguns problemas e vinho pode ajudar. Em cima disso, as pessoas que negam a Bíblia, a bebida, biblicamente, eles falam que esse vinho não é o vinho que nós temos hoje, é de fermentação natural, não existe álcool, então é baixíssima. Os mesmos argumentos aparecem quando estamos falando em igreja sobre se deve ser o fruto da vide servido na ceia do Senhor vinho ou suco de uva. Mas a questão é que a bebida, biblicamente, é adiáfora. Eu posso ter fraqueza com bebida. É no meu interesse não beber. Como alguns outros também aqui têm a mesma fraqueza. Outros têm outras fraquezas. Tem alguns meninos que têm um vício fortíssimo com pornografia. Para eles, é recomendado nem levar o celular no próprio quarto, para eles não se expor a essa tentação. Celular não é moral ou imoral, é o uso. Bebida não é moral ou imoral, mas é o uso. E se nós temos dificuldades com autocontrole e autodisciplina, recomendo, ajudo, não bebo com você. E eu também vou questionar se você vai beber e falar: olha, tem certeza que quer ser isso? Dá a chave do carro, pelo menos. Ok? Mas é pecado, pecado tem perdão, e nós precisamos seguir em frente. Pergunta número 2. Não havendo pergunta número 2, vamos encerrar aqui. Vamos ficar em pé? Os que podem. Eu convido o pastor Ciro a nos despedir em oração. Vamos orar por essa criança também, né? Pelo pai que bateu, né? Santo Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela escola dominical que tivemos, por todos os ensinamentos, pedir sabedoria, Senhor Deus dos céus, para que possamos aplicar todos os ensinamentos em nossa vida. Fica conosco, Senhor Deus, abençoa ainda o restante desse dia, tudo que fizermos, te louve, te exalte, porque Tu és o merecedor de toda exaltação, todo louvor, toda glória. Nós oramos, Senhor Deus, que leva-nos para os nossos lares, guardado, protegido pelo Senhor. Dá-nos um dia de bênção em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém.